Sejam bem-vindos ao canal Notícias. Se você não é inscrito, inscreva-se e deixe seu like e seu comentário. Na leitura dos analistas, a duração do conflito entre Rússia e Ucrânia e as soluções que serão encontradas para mitigar os efeitos econômicos da guerra vão influenciar o valor do preço do barril de petróleo no mercado internacional. Com o aumento do preço dos combustíveis anunciado pela Petrobras para as distribuidoras, o custo da guerra na Ucrânia chegou ao bolso do consumidor brasileiro. A partir de sexta-feira, 11, a Petrobras vai reajustar os preços da gasolina, do diesel e do gás de cozinha. A estatal justificou a alta dos combustíveis diante do aumento da cotação do barril de petróleo no mercado internacional provocado pelo conflito entre Rússia e Ucrânia nesta quinta. O valor do barril superou o patamar de $115. No começo da semana, quase tocou os $140. Após serem observados preços em patamares consistentemente elevados, tornou-se necessário que a Petrobras promova ajustes nos seus preços de vendas distribuidoras para que o mercado brasileiro continue sendo suprido, sem riscos de desabastecimento, pelos diferentes atores responsáveis pelo atendimento às diversas regiões brasileiras, distribuidores, importadores e outros produtores, além da Petrobras, informou a estatal em comunicado. No Brasil, o preço dos combustíveis é influenciado, entre outros fatores, pela cotação do dólar e pelo valor do barril no mercado internacional. Os novos valores. Segundo o comunicado da Petrobras, com a alta desta quinta-feira, o preço médio de venda da gasolina passará de R$ 3,25 para R$ 3,86 por litro, alta de 18,8%, e o valor do diesel vai subir de R$ 3,61 para R$ 4,51 por litro, aumento de 24,9%. O preço médio de venda do GLP foi reajustado em 16,1% e passará de R$ 3,86 para R$ 4,48 por quilo, equivalente a R$ 58,21 por 13 quilos. O último levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, mostrou o preço médio do diesel em R$ 5,603 nos postos do país e o da gasolina em R$ 6,577. A magnitude do repasse para o consumidor depende de distribuidores e revendedores. Para onde vão os preços do petróleo? Por hora, os analistas dizem que é difícil projetar o comportamento do preço do barril de petróleo nos próximos meses. O que vai determinar a cotação da commodity é o tempo da duração e a extensão do conflito entre Rússia e Ucrânia e também as soluções que serão encontradas para mitigar os efeitos econômicos da guerra. Historicamente, o preço de petróleo é difícil de prever, afirma David Zilberstad, ex-diretor-geral da ANP. Ninguém previa que ele chegaria a zero no início da pandemia e também não previa que fosse chegar ao preço que chegou logo após a pandemia. Nesta semana, os Estados Unidos proibiram a importação de petróleo russo e o anúncio fez o valor do barril disparar. A Rússia é o segundo maior exportador de petróleo do mundo, com exportações de cerca de 7 milhões de barris por dia de petróleo bruto e derivados combinado, ou cerca de 7% do fornecimento global. Se o conflito ficar circunscrito à Rússia, há meios para se fazer compensações em relação ao abastecimento de petróleo, afirma Zilberstad. Os impactos na economia, mais inflação e alta de juros. Nas contas do Banco Fator, a alta anunciada dos combustíveis deve adicionar 1,5 ponto percentual na projeção de inflação deste ano, desconsiderando os efeitos secundários. A previsão para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, da instituição subirá de 7% para a faixa de 8,5%. Um choque desse tamanho arrebenta a renda das famílias e aprofunda a piora na atividade, afirma José Francisco de Lima Gonçalves, economista-chefe do Banco Fator. O anúncio da Petrobras também fez com que André Brás,
pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia, IBRE, da Fundação Getúlio Vargas, FGV, alterasse a sua previsão para a inflação. Agora, ele prevê que o IPCA deve encerrar este ano em 7,5%. E o aumento do preço dos combustíveis traz o risco de uma disseminação das pressões inflacionárias. Existe um impacto indireto. São aqueles que vêm com o aumento do preço do frete, das pressões sobre o preço dos ônibus urbanos, afirma a Brás. Os impactos vão ainda para o agronegócio. As máquinas do campo são movidas a diesel. É um aumento que ajuda a espalhar as pressões inflacionárias. Com mais inflação, o Banco Central tende a subir ainda mais a taxa básica de juros, Selic, atualmente em 10,75%, o que deve se transformar em mais um revés para a já combalida economia brasileira. Os projetos em discussão. Em ano eleitoral, a disparada dos preços dos combustíveis entrou no centro do debate eleitoral. Nos últimos meses, o Congresso e a equipe econômica passaram a discutir uma série de projetos para tentar mitigar a alta dos preços dos combustíveis. Na quarta-feira, 9, com um pedido do vice-líder do governo, o Senado adiou novamente a votação de 2 projetos que tentam conter a alta do preço dos combustíveis. Um dos projetos em discussão no Senado trata da cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ICMS, principal tributo estadual. O projeto estabelece que o tributo passe a ser feito de forma monofásica, ou seja, em uma única fase da cadeia de produção. E que todos os estados tenham alíquotas uniformes. A medida afeta diesel, biodiesel, gasolina, etanol, gás de cozinha e gás natural e sofre resistência entre governadores e secretários de fazenda estaduais. O outro texto prevê a criação de uma espécie de conta, cujos recursos seriam usados para amortecer o efeito da variação do petróleo no mercado internacional nos preços dos combustíveis no Brasil. A atualização. Depois de publicada a matéria, o Senado aprovou o projeto que cria Fundo de Estabilização dos Preços dos Combustíveis. Essa conta seria alimentada por diferentes fontes de receitas federais, como os dividendos pagos pela Petrobras à União. Dividendo é a parcela do lucro que uma empresa repassa a seus acionistas. A proposta, porém, é fortemente criticada pelo Ministério da Economia, que aponta a necessidade de mobilizar um volume muito grande de recursos para um efeito muito pequeno na bomba.